neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade, eu lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Ó Senhor, obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos dê cada vez mais entendimento. Que o Senhor coloque essa palavra no nosso coração, nos ajude a entender e a buscar cada vez mais a sua vontade, a sua presença, pois nos fortalece a cada dia. Obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. A irmã Aline da Ilha com 2 louvores. Saudos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Motivo de grande alegria, mais uma vez, estar na presença do Senhor Jesus, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Vamos louvar o 115. Deixa eu marcar isso. Não, perdão, 113. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus, meu bom Senhor. Não sou eu, pois me comprastes com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido, pela vida até o fim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transborda a minha vida, seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti, meigo Salvador. Ao que fique em mim morando, meu secreto pavilhão,
escondido inteiramente em ti minha salvação, escondido inteiramente em ti minha salvação. Vamos louvar. Deixa eu ver aqui. Eu marquei aqui. O 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom. Quererão congregar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. A igreja. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, que possamos sempre querer ouvir e contemplar a voz do Espírito Santo, que fala suavemente aos nossos corações e sempre nos direciona em sua presença. E agora essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Com a oportunidade está o grupo varonil para louvar.
o grupo varonil. Sauda a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar do Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me. Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar do Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me.
Eu vou louvar um louvor, enquanto eu louvo, o irmão Henrique vai recolher dízimos e ofertas. Aleluia. O 304, tá. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, ao servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz
posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. O irmão Jonatas vai orar pelos ofertantes e dizimistas e pelo pregador da noite. Saúde os irmãos novamente, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Pai, já te exaltamos, te engrandecemos, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, a cada um que contribuiu, Senhor, que ofertou, que dizimou, que o Senhor venha prosperar, abençoar, Senhor. Que o Senhor venha abrir, ó Deus, a janela do céu e derramar uma bênção sobre cada um, ó Pai. Aqueles que não puderam, Senhor, o Senhor sabe o porquê e abençoa, Senhor, para que eles venham e contribuam mais e mais na Tua obra. Senhor, te apresentamos o Teu servo, ó Pai, que vai estar ministrando, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, aleluias, abrir um entendimento, Deus, ministra, ó Pai, no coração dele, aleluias, palavra vinda do Senhor, Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, trazer o ensinamento, aleluias, para, aleluias, nós aprendermos, Senhor, mais e mais de Ti, Senhor. Nos ensina, aleluias, e nos fala conosco no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho o prazer e a alegria de cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria, de gozo está na casa do Senhor, para aprendermos com Cristo Jesus. E eu quero ler um versículo, eu sempre leio um versículo 2, no livro de Lucas, no capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dar uma oportunidade para o pastor louvar o Senhor, enaltecer o nome daquele que vive e reina com louvores, porque quando louvamos o nome do Senhor, Deus derrama a sua graça, a sua glória e manifesta o seu poder sobre as nossas vidas. Também saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vou me levantar, abrir a minha porta, esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo a entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer.
sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Louvado seja Deus. Esse é o convite que Jesus espera que a gente venha atender. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Convide Ele nessa noite. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. A igreja, entre em minha casa, vem cear comigo. sua presença sempre foi meu prazer. fique à vontade, Fique à vontade, sem pressa de ir embora. de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Louvado seja Deus. Deus abençoe a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor com o diácono José Vitoriano. Glória a Deus. Como eu falei em Lucas, capítulo 1, o versículo 13. 13 e o 14, para a nossa meditação nesta noite. Uma história já bastante conhecida, na qual os irmãos já conhecem essa história, o anúncio do nascimento de João. Os que encontraram, digam amém. É Lucas capítulo 1, versículo 13 e 14. Glória a Deus. Os que encontraram, digam graças a Deus. Vamos ler que diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Só esses 2 versículos para a nossa meditação nesta noite. É um texto bastante conhecido, que nós sabemos da história de Zacarias, o sacerdote. Mas o que eu quero falar nesta noite com a igreja, com quem está nos ouvindo em casa, eu quero falar sobre um tema: a certeza da oração respondida. Nós sabemos que Zacarias era um sacerdote na época do rei Herodes, e a Bíblia diz, como costumes, ele entra no templo com incenso e oferece. E a Bíblia diz que um anjo aparece a Zacarias e diz: olha, Zacarias, não temas, porque sempre que nós lemos, nós observamos que o anjo, sempre quando aparece alguém, por exemplo, quando ele apareceu a Maria, ele disse o mesmo: não temas, porque sempre quando os anjos vinham, na maioria das vezes era para ferir ou para matar. Então quando as pessoas viam os anjos, tinha medo. Mas quando o anjo aparece a Zacarias, ele disse: ó, Zacarias, não temas, calma.
que a sua oração foi ouvida. Quero falar nessa noite a certeza da oração respondida. Naquela época, o anjo aparecia e dizia que a sua oração estava sendo atendida, como por exemplo para Daniel. E vimos tantas passagens na Bíblia, a resposta de Deus para com aquelas pessoas que tinham sua oração. E a pergunta que fica para nós hoje sobre as orações, que muitas das vezes nós pensamos até que não vai ser respondida, não vai ser atendida. E se nós observarmos bem, até a João Batista, até aqui a Zacarias, o anjo apareceu e aparecia Jesus. Quando apareceu quando Jesus foi tentado, apareceu para servi-lo. E quando Jesus ressuscitou, os anjos estavam lá no túmulo. Hoje ninguém fala mais tanto nos anjos. Que um anjo veio, falou com você, que estava ouvindo a sua oração. Eu quero acreditar, passar a crer, que não é que Jesus mudou e nem vai mudar. Ele continua sendo o mesmo, ele continua, eu creio, que ele continua recebendo as orações deste povo, continua respondendo, continua fazendo os sinais e prodígios, continua operando no meio de nós. E o que é a questão, Doda, que às vezes sentimos dificuldades, sentimos da oração ser respondida. Eu quero acreditar que é que nós estamos orando muito pouco. Deveríamos orar mais. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia de frente para Jerusalém. Uma janela de frente para Jerusalém. Porque sentimos muitas das vezes que Deus se calou para conosco, que Deus não fala mais com a humanidade. E de forma nenhuma acontece isso. Jesus é o mesmo, Ele tem prazer, Ele tem gozo em responder a oração dos seus filhos. Lá em Marcos 11:14, ele diz: por isso vos digo, tudo o que pedirdes crendo recebereis. Porque não se vê mais falar que alguém ouviu um anjo. Sabe por quê? Porque tem Cristo Jesus, a sua palavra, para responder diretamente a você, para nos responder diretamente a nós, as nossas petições que irão ser feitas. Um exemplo bem claro aqui em João 15:7. Eu vou ler para os irmãos João 15:7, como Jesus continua o mesmo. Ele é o mesmo de sempre. Ele gosta de responder às orações da igreja. Ele tem prazer em falar com a igreja. Ele tem prazer em dar resposta às orações que são feitas. Aqui em João 15:7, ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e eu vos farei feito. Está vendo como ele continua a responder a oração do seu povo? Ele diz: se estiverdes em mim, eu estiverdes em vós, e se minhas palavras estiverdes em vós, tudo. Quero continuar crendo, irmãos, que há uma necessidade de nós a cada dia aumentar a intensidade de oração, de buscar, porque se nós continuarmos na intensidade de buscarmos em oração, aí nós teremos certeza de que as nossas orações serão respondidas. Nós cristãos, nos últimos tempos, nos últimos momentos, queremos de imediato que, quando fizermos uma oração aqui, logo ela tem uma resposta para conosco. E se nós olharmos, os grandes homens de Deus oravam e passavam tempo para receber. Por quê? Será que é porque Deus não ouvia? Não. Deus ouvia a oração deles. Mas para que eles continuassem a cada dia mais em busca, invocando, clamando o nome do Senhor. É isso que Ele quer da gente. Porque já imaginou se nós entrarmos numa campanha
Você vê que a Bíblia diz que no primeiro dia a oração de Daniel chegou a Deus e já tinha resposta. Mas ele passou 21 dias para receber. Muitas das vezes nós não queremos passarmos nem os 21 minutos, às vezes, de oração, já queremos que mal nos levantemos da oração, já temos uma resposta. Sabe por que Deus não quer? Sabe por que Deus, na maioria das vezes, não nos responde de imediato? Porque Ele quer que nós estejamos bem pertinho dEle, conversando com Ele, buscando a Ele, orando a Ele. Se nós fizermos isso, a igreja do Senhor estiver aos seus pés, mesmo sem ouvir a sua voz, mesmo no silêncio de Deus, nós vamos ter uma certeza de que as nossas orações ela vai ser respondida. A certeza da oração respondida, ela está baseada na palavra do Senhor e fundamentada nas suas promessas. O que é que nos garante que Jesus nos responde às nossas orações? As promessas que Ele deixou na sua palavra. Jesus mente na sua palavra? Não. Ele cumpre o que Ele fala? Sim. E por que muitas das vezes nós não temos tanta certeza de que as nossas orações ela vai ser ouvida, ela vai ser respondida? Então somente se nós apoiarmos nas promessas que Ele deixou na sua palavra, temos certeza de que Ele é verdadeiro, de que Ele cumpre com aquilo que Ele nos prometeu. Às vezes Jesus nos usa, muitas das vezes as pessoas, nos prometendo que vai nos dar vitória, vai salvar alguém de nossa família, vai curar. E muitas das vezes, por falta de oração, simplesmente por falta de oração, falta de diálogo com Deus, nós muitas das vezes pensamos que aquela recado de Deus, aquela revelação, aquela profecia, aquele recado de Deus, muitas das vezes chegamos ao ponto de murmurar ou de desacreditar no servo de Deus que passou para nós. E o que faz acontecer nós muitas das vezes duvidarmos é só falta de diálogo com Cristo. Porque quando estamos constantemente em oração e continuamente na sua presença, nós temos certeza através da sua palavra que Ele vai cumprir em nossa vida tudo aquilo que Ele nos prometeu. E nós vamos ter certeza que a nossa oração, hoje ou amanhã, ela vai ser respondida. Aqui em 1 João 5, 14 e 15, para nós vermos que realmente Cristo nos responde às nossas orações. Ele nunca deixa de falar com o seu povo porque Ele tem se calado, não. Em 1 João 5,14 que diz: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Ele respondendo aqui para nós. Então somente, sabe o quê? Termos confiança de que a nossa oração ela não foi em vão e jamais ela vai se perder pelo meio do caminho. Nunca pense, nunca imagine que a sua oração, que nem muitos dizem que ela não sequer subiu, não passou desse teto. Ela pode até ir até só esse teto. Mas pela Bíblia Sagrada eu vou lhe mostrar que se ela porventura, ela for até apenas esse teto, tem um que vem pegar ela e vai levar até o céu. Lá em Romanos 8 e 26. Tenha certeza, meus queridos, que a sua oração ela chega diante do trono da graça. E Deus tem ouvido a sua oração desde o primeiro momento que você fez a petição a Ele. Romanos
8:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, quando muitas das vezes as nossas palavras saem cansadas, muitas das vezes mesmo sem nós sabermos pedir aquilo que nós queremos ou desejamos, mas como o Espírito Santo, aquele que habita em você, que habita em nós, aquele que intercede por nós, ele pega esta oração e com gemidos inexprimíveis ele leva para o Pai da Glória. E ela vai ser respondida. Fica o quê? Que não paramos de orar. Não desistimos e não paramos de buscar, porque se hoje os anjos não descem, como desceu para Zacarias e disse não temas, mas a palavra dele está aqui para você se apoiar nas promessas que ele te fez, porque ele vai cumprir o que te prometeu. Não desista na oração. A oração é o caminho mais perto de nós estarmos com Cristo. A oração é algo que nos une mais a Cristo, que nos aproxima mais, que nos dá mais firmeza e confiança e certeza de que Ele sempre está respondendo o nosso clamor, a nossa oração. Eu nunca vi Jesus mandar alguém parar de orar porque está orando demais. Não. Pelo contrário, quanto mais a igreja ora, quanto mais o crente ora, mais Cristo tem se alegrado com o seu povo. Porque Ele tem passado com o seu povo, com a sua igreja, a certeza de que Ele sempre está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a única coisa que nos dá firmeza de que as nossas orações não são em vão, as nossas orações elas não são vazias. A Bíblia diz que ela não volta vazia, porque o anjo, Cristo, o Espírito Santo, ela pega nossas orações, se muitas das vezes mesmo que nós não sabemos o que pedir e o que orarmos, mas você tem o Espírito Santo que vai interceder por você, e em breve Ele se levantará em favor de nós. Em João 14, no capítulo 14, e no versículo 13 e 14, que diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então não tem promessa maior, não tem prova maior de que Ele tem respondido ou responde a nossas orações do que a sua própria palavra. O fundamento maior são as suas promessas, e a garantia maior de que Ele responde a nossas orações é a palavra dEle, que Ele nos prometeu. No tempo no qual nós poderíamos talvez ver tantas pessoas mais testemunhando de que foi curado, mas Doda, eu fui curado, tem pessoas aqui que é curado, mas nós queremos e queremos ver sinais e prodígios, mas assim como na época que ele andou aqui, ele mudou? Não. Continuo a dizer, penso eu que são as nossas orações que devem ser mais intensificadas, devem ser mais prolongadas, devem estarmos mais tempo buscando a Ele. Se nós realmente buscarmos a Ele como Ele quer, Ele diz que orai sem cessar, buscar Ele continuamente. Doda, você sabe
Você diz orar sem cessar? Orar sem cessar é orar sem parar. É possível, Doda, é isso? Possível sim. Porque não é necessário que nós estejamos orando, muitas das vezes falando, às vezes a pessoa no trabalho, a pessoa andando no carro, a pessoa andando numa moto. É possível você orar. Você pode orar no seu pensamento, porque Cristo sabe o seu pensamento. O nosso adversário, o nosso inimigo, ele pode se roer de raiva e de ódio, porque ele não vai ter o gosto de saber o que você tem pensado. Por isso que muitas das vezes você tem um mistério com Deus, porque só Cristo sabe o seu pensamento. E torço eu que ele continue com raiva e com ódio, porque muito mais tem eu do diabo. Porque Jesus nos deu um direito de nós estarmos aqui, de nós termos o direito dele não saber o que pensamos. Então esse privilégio nós temos de pensarmos e pedirmos a Deus em pensamento, e Ele só vai ver quando você receber a sua bênção e sua vitória, porque Ele não vai ter o gosto de saber o que você está pensando. Então por isso que eu digo, meus irmãos, muitas das vezes ora em pensamento, porque quando Ele menos imaginar, a sua vitória já tem chegado, o anjo tem entregado a sua bênção e a sua vitória. A oração, ela seja feita, ou que seja você falando, ou você pensando, ou você no seu quarto, ou você na sua casa, ou você no seu trabalho, ela vai ser respondida, porque Deus responde àqueles que Ele clama, quem lhe clama o seu santo nome. Prova de que as orações que nós fazemos, elas são respondidas. Eu vou citar orações que foram respondidas por Deus. Os homens de Deus que oraram e Deus respondeu. E se eles tiveram a resposta de Deus, nós também somos homens de Deus e mulheres de Deus, para que Deus responda a nossas orações. Por exemplo, lá em 2 Crônicas 7:2, a Bíblia diz que Salomão, Deus ouviu a sua oração e disse: eu escolhi esta casa, este lugar para sacrifício. Ele respondeu à oração de Salomão. Lá em 2 Crônicas 7:12. Eu ainda não vi orar e Deus não dá a resposta. Eu desconheço o crente que vive em oração, eu desconheço aquele que busca Deus e não tem uma resposta dele, aqueles que vivem buscando a Deus, porque Deus não deixa seus filhos sem uma resposta. Ele tem uma resposta. Pode até Ele não te responder no momento que você está orando, mas Ele está guardando a sua oração diante da sua graça, diante do seu trono, para em breve Ele responder, porque tudo é no tempo de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 1:27, a Bíblia afirma que Ana orou ao Senhor e Deus lhe concedeu a sua petição. Por que Deus concedeu a sua petição? Porque ela orou. Você já viu falar que Jesus fez alguma coisa para alguém sem alguém ter pedido? Sem alguém ter suplicado a Ele? Sem alguém ter pedido ajuda? Sem alguém ter pedido socorro a Ele? O único que eu vejo na Bíblia, pode até ter mais, porque o meu conhecimento é pouquíssimo, na palavra do Senhor, só o gadareno que Jesus foi de encontro a ele. Mas as outras pessoas, todas foram em busca de Jesus. E todas que foram a ele foram atendidas. Significa de que toda oração que for feita em nome de Jesus, ela é respondida. Ele diz que quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Então por isso que não é necessário um anjo vir para dizer para você, como disse para Zacarias: não tema, que a sua oração já chegou no céu. Não espere esse tempo do anjo. O anjo pode até vir, mas nós estamos alicerçados nesta palavra, garantido nesta palavra, que as nossas orações
tem resposta. Eu nunca vi um crente em oração para não ter uma resposta. Ele sempre tem resposta. Em Gênesis 25 e 21, a Bíblia afirma que Deus afirmou a Isaac, quando ele pediu uma esposa, e Deus respondeu a sua oração. Se Deus respondeu a Ana, se Deus respondeu a Salomão, se Deus respondeu a Isaac, se Ele ainda não te respondeu naquilo que você tem pedido, em breve Ele vai te dar a resposta. Continua orando a Ele, continua falando com Ele, continua se comunicando com Ele, continua em busca dEle, que não tem resposta maior do que Ele. Ele é a maior resposta em nossas vidas, porque Ele responde. A Bíblia relata outro, Jonas, em 2:2. A Bíblia diz que Jonas clamou ao Senhor na sua aflição, e Ele lhe respondeu. Será que é necessário, ou será que vai ser possível, muitas das vezes nós estarmos na aflição, na angústia, para clamar e Ele nos responder? É evidente e muitas vezes claro que quando nós estamos angustiados ou aflitos, parece que o socorro vem mais rápido. Mas não é porque vem mais rápido, sabe por que é? Porque a Bíblia diz que Ele atende o aflito e o necessitado. Porque quando nós estamos angustiados e aflitos, nós nos entregamos a Ele com mais intensidade. Nós não olhamos o obstáculo para vir buscar Ele, nós não colocamos desculpa para vir a Ele. Eu quero dar um recado para quem está me ouvindo aqui agora em casa. Não espere a angústia e a aflição lhe atingir para poder você buscar a Deus. Venha buscar a Deus enquanto é tempo. Que Ele disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Me desculpe se eu estou falando, se for heresia. Deus não responde a quem não fala com Ele. Ele vai responder o que se você não falou com Ele? Doda, você está falando. Eu quero que a pessoa me mostre na Bíblia alguém que Jesus disse: ei, se você não falou alguma palavra direcionada para Ele. Se você quer ouvir Deus falar com você, fale alguma coisa para Ele. Porque Deus só responde àqueles que falam com Ele. Você pode falar na sua casa agora. Não espere o sofrimento, a dor, a angústia. Porque o dia mal vem. Não estou desejando não, mas o dia mal vem. Se veio nos grandes homens de Deus, aonde que nós somos melhores do que Ele. Mas que no dia que o dia mal virá, nós esteja debaixo da proteção da mão divina, nos pés do Senhor Jesus, que Ele nos livrará e nos guardará e nos fará vencer no dia mal e no dia difícil. Ele não nos deixa só, mesmo que seja no dia mal, nem que seja no dia da angústia, no dia da aflição. Se estivermos em oração, buscando a sua face, Ele não nos abandona. E nós não seremos envergonhados e nem derrotados, porque nós servimos um Deus grande, um Deus que tudo pode, um Deus que responde àqueles que o clamam e àqueles que os buscam. Então o que fica é que nós possamos a buscar mais ao Senhor, que só assim nós vamos ter certeza diante da sua palavra que as nossas orações são respondidas, que as nossas orações
ainda aquelas que não foram respondidas, mas em breve ela será respondida. Em Efésios, o Senhor fala conosco através da sua palavra, nos dando certeza de que Ele sempre está conosco. Em Efésios 3:20, Ele disse que nos dará além daquilo que pedimos, ou pensamos, ou buscamos. O que Deus tem preparado para com o seu povo, o que Deus quer nos dar para conosco, vai além daquilo que nós pedimos, ou aquilo que nós pensamos, ou até aquilo do que nós buscamos. Ó, 3:20 em Efésios 3:20 que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, aquele que é poderoso, irmãos, para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então não há nenhuma dúvida de que a oração do crente ela é respondida. A oração que você fez, a oração que você faz, a oração que você vai fazer, Deus vai te dar resposta na sua vida, entregando a bênção, entregando a vitória, porque é isso que Ele quer. Aqueles que buscam a Ele, aquele que está constantemente em oração. A oração nos faz sermos vitoriosos. A oração nos faz com que Cristo nos garanta a nossa vitória, que garanta a certeza de que não estamos só e que Ele não nos deixa no meio do caminho, nem nos abandonará em momento algum de nossa vida. É a oração que nos faz termos certeza das promessas de Cristo através dessa santa palavra. E ela breve se cumprirá em nossas vidas, porque Deus zela em cumprir a sua palavra. Então que Deus os abençoe grandemente, que Ele nos abençoe, e que nós possamos a cada dia orarmos mais, buscarmos a mais, que só assim teremos certeza de que Ele vai nos responder mais e mais das nossas petições. Então, você que está em casa, venha à casa do Senhor buscar Ele, venha orar ao Senhor. Venha falar com Ele, que Ele tem uma resposta para o que você tem pedido. Ele quer falar com você, Ele quer te dar uma resposta. Ele quer entregar a bênção, Ele quer entregar a vitória. Falta tão somente ir buscar Ele. Ou será que nem isso as pessoas não querem fazer, e pelo menos ir buscar a bênção, que Ele tem a bênção? O interessante, pastor, é que se dissermos assim, amanhã ali estará dando um bilhete para uma cesta básica, ou para você se cadastrar para ser, a fila vai ser do tamanho. Mas quando se refere e diz assim, ei, Jesus está chamando que Ele tem uma bênção para você. E a pessoa fica na sua dúvida, fica questionando. Aonde? Lá naquela igreja. Lá não, vou não, é longe. Eu tenho medo do Covid. É longe, eu não tenho como ir não, porque eu não tenho que ir. E Jesus está dizendo para você, venha buscar sua bênção e sua vitória. Dê um jeito em vez de dar uma desculpa. Ele se apressa, porque a vitória de Cristo Ele já tem garantida para nossas vidas. Falta só nós ir buscarmos a Ele. Você tem almejado tanto na sua vida de receber aquela bênção, aquela vitória? Venha buscar em Cristo Jesus, porque a sua palavra nos garante que Ele é fiel e verdadeiro, e Ele cumpre na vida daqueles que o buscam. Então vamos buscar Cristo, que os dias são difíceis,
mas debaixo das promessas do Senhor, na presença dEle e na comunhão com a oração buscando a Ele, Ele vencerá por nós e a vitória é do povo do Senhor. Então que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue a falar em nossos corações. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passar para o pastor, para terminar o restante do trabalho, e eu agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né, por essa palavra que veio ao encontro dos nossos corações. E a gente tem que receber como um despertamento do Senhor para nossas vidas, né? Deus está nos chamando para buscar mais Ele em oração, né? E além de Ele estar nos convocando à oração, Ele já promete que responderá, né? Então, é um chamado que nos trará resultados positivos para nossas vidas. Então, a gente precisa entrar mais, né, no rio, no oceano, para que a gente experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Quero avisar a igreja que no domingo teremos culto aqui, eu acho que é de louvor e adoração, né? No domingo. O varão Jonathan estará dirigindo na direção do trabalho. Vamos se colocar de pé? A gente orar, encerrando esse trabalho em nome de Jesus. Eu vou convidar aqui o varão Jonathan para fazer essa oração encerrando e eu ministro as bênçãos sobre a vida dos irmãos em nome de Jesus. Aleluia, né? Vamos orar a Deus, agradecer em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma noite, por tua bênção, Pai, por tua palavra que foi ministrada, Senhor, que nós possamos, ó Deus, aleluia, se aprofundar mais na oração, Senhor, porque estando perto de ti, aleluias, nenhum mal vem suceder contra nossas vidas. Senhor, nos guarda, nos protege, nos leva, Senhor, em paz para nossas casas, Pai, dando a proteção divina, Senhor, nos guardando, nos guiando, ó Pai, na Tua vontade, Senhor. Nos guia, ó Pai, para a Tua vontade, porque estamos aqui, Deus, para fazer a Tua vontade, ó Pai. No nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, a semana, o final de semana de cada um. Senhor, da vida daqueles, ó Pai, que não chegaram até aqui, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, aleluia, dar força para que eles venham e congrega, ó Pai, para que eles venham para a Tua casa ouvir de Ti, Senhor, no nome de Jesus, por quem Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Estenda sua mão aqui para frente. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora que há em Jesus Cristo e as divinas comunhão e consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Tenha um restante de semana abençoada e até domingo, se o bom Deus nos permitir.